Isso é muito bom, é isso que nós precisamos, isso vai motivar as nossas crianças e mudar a realidade do nosso dia a dia, mesmo nesse momento ainda de pandemia. Professora, está muito diferente, porque, infelizmente, a Ômicron, né, a pandemia, ela diminuiu um pouco a incidência, não acabou, e agora com essa variante Ômicron, né, a gente está vendo, Ribeirão Preto, inclusive, está com 100% dos leitos, né? Ô prefeito, e aí? Cadê os 25 milhões que ele tinha guardado para comprar vacina? Já respondeu lá ao requerimento que fizemos, ao ofício? Ele falou que depositou 25 milhões lá para comprar vacina, enfim. Tem que abrir leito, gente. As pessoas estão precisando de leito. Professora, como é que essa pandemia está refletindo nas escolas, nas salas de aula? Olha só, só uma independentemente da escola, porque a Renata está fazendo até aqui ao vivo, ó, essa ponderação, professora. Ó, Renata Weblas. Ô, Lincoln, eu gostaria de saber o seguinte, com a volta às aulas, é possível ter quase 50 alunos em uma sala de aula do ensino médio? Ela não especifica qual escola que é, a gente precisa saber, mas aí não dá, né, com a pandemia, hein, professora Sueli? 50 numa sala de aula só? Olha, tem que seguir os protocolos sanitários. Se você tiver uma sala bem ventilada, que mantenha os espaços, pelo menos um espaço mínimo de 1 metro, recomendável 1,5 metro, mas para as escolas parece que isso ficou em torno de 1 metro, e usar máscara, álcool gel, quer dizer, todos esses cuidados, eles são extremamente importantes. É sempre bom enfatizar que a vacina, ela é muito importante, ela previne os efeitos colaterais, os efeitos da Covid, ameniza esses efeitos, mas a contaminação, a transmissão, nós temos que usar esses outros cuidados. Então, é extremamente importante que uma sala de aula, que ela tenha as condições sanitárias adequadas e também que os alunos se atentem a isso, que eles façam a sua parte também. E a escola, o município, o estado, as escolas particulares façam também a parte deles. Professora, além da questão sanitária, né, nessa realidade que a Renata colocou aqui, 50 alunos dentro de uma sala de aula, óbvio que não tem espaço para seguir distanciamento, as regras sanitárias que a senhora colocou aí. Mas para o professor também não fica humanamente impossível dar aula para 50 pessoas de uma vez, não, hein, professora Sueli? Sempre eles têm eu tenho os colaboradores, os técnicos que auxiliam. Dependendo qual é o nível da sala, ensino médio, o ensino fundamental, já nos anos finais, esse controle é um pouco mais fácil, porque nos anos iniciais do ensino fundamental é muito mais difícil você controlar essa euforia das crianças, porque eu acredito que elas estavam ansiosas para voltarem às aulas, então isso traz ali uma expectativa, automaticamente estarem próximas dos alunos. Então, para o professor, realmente, esse controle precisa dos auxiliares técnicos, principalmente nos anos iniciais. Principalmente se tiver algum capeta na sala de aula, que não, hein, professor? Que não é muito difícil de não ter, não é não? Hein? Ah, sim, e atualmente com a tecnologia, com os celulares, às vezes é muito difícil você trazer o aluno, não estar com o celular para prestar atenção no professor. Então, são muitos os desafios. Realmente, o professor é um profissional que nós temos que admirar e elogiar, e que nesse processo da pandemia, além dos alunos que sofreram muito com o problema da saúde mental, também os professores enfrentaram grandes desafios. O celular acaba virando um concorrente do professor, professora Sueli Vilela, na hora da aula ali? Nas universidades, sim. Muitas vezes isso traz alguns conflitos, exatamente porque ele, às vezes, continua ali conectado e o professor dando aula. Então, isso tem que se contornar, saber conduzir, mostrar para o aluno a necessidade dele aproveitar aquele momento, aquele ensinamento do professor e depois utilizar o seu celular. É isso. Professora Sueli Vilela participando conosco, ao vivo, professora, doutora, reitora da USP, professora Sueli Vilela, sempre trazendo, né, essa palavra de sabedoria, orientando aqui, nos ensinando, né? A professora tem que ensinar e está nos ensinando aqui. Professora, a senhora fez um estudo, né, e há uma preocupação muito grande, porque o Brasil, em nível
mundial, né, perante os índices do mundo, fica muito atrás. A senhora já explicou isso no programa, né, nos índices de educação, na qualidade da educação. Aí vem a pandemia e coloca a gente mais atrás ainda. A senhora fez aí uma análise sobre o cenário da educação no Brasil. A gente, de fato, está muito atrás. Qual é esse cenário, esse diagnóstico que a senhora faz da educação do Brasil neste momento, professora? Lincoln, olha, para falar de educação, eu gosto sempre de iniciar dizendo que a educação foi sempre um grande desafio para o Brasil. Há muito o que fazer e há muito o que melhorar. E nós podemos falar dos índices, do nível de alfabetização da nossa população. Cerca de 40% das pessoas com mais de 25 anos, elas não possuem nem o ensino fundamental. E isso corresponde a cerca de 53 milhões de pessoas. 53,8% também das pessoas com mais de 25 anos não terminaram, não concluíram a educação básica. Ou seja, ela também não terminou, não concluiu o ensino médio. Então, esses dados são muito preocupantes. Se nós olharmos o cenário do ensino superior, nós tivemos em 2021 cerca de 18,1% dos jovens de 18 a 24 anos matriculados em uma faculdade. E 17,4% com mais de 25 anos que concluíram pelo menos um curso em uma faculdade. E se nós olharmos dados ainda mais recentes, agora de 2021, nós temos que cerca de 12,3 milhões de jovens entre 18 e 29 anos nem trabalham, nem estudam. Que é, Lincoln, o que nós chamamos, o que eles chamam de geração nem. E essa é uma grande preocupação. Mas não trabalha e não estuda, faz o quê então, hein? Então onde estão? Não, aí falta, hein, professora? Onde estão esses jovens? O que eles estão fazendo? Quer dizer, alguns perderam o seu emprego e outros não sabemos. Esse levantamento não mostra, apenas diz que eles nem estudam, nem trabalham e que esse número vem aumentando com a pandemia. Essa é uma situação extremamente preocupante. Então, esse cenário que eu mencionei, Lincoln, dá uma ideia do nível de alfabetização da população brasileira. E que esses números eles não vêm melhorando. E isso é mais preocupante ainda. Então, por isso que eu disse que a educação foi sempre um desafio para o Brasil, temos que melhorar. E o pior, Lincoln, a educação não é prioridade para os nossos governantes. A gente viu recentemente o governo federal cortar a verba da educação, né, professora? Agora, não é isso? Sim, cortou verbas para a educação, para a pesquisa, para a ciência, para a educação em torno de 890 milhões de reais. Então, que são áreas essenciais. E isso não é gasto. Eu sempre costumo dizer que em educação não há gasto, é investimento em ciência. Nós só estamos superando a pandemia em função do que fez a ciência, fazendo descobertas de novas vacinas, tentando buscar novos medicamentos, entendendo o comportamento desse vírus. Então, um país que não investe em educação, em ciência e tecnologia, ele não terá soberania, ele não terá um forte desenvolvimento econômico, que é o que nós estamos vendo também, um PIB pífio, né? um PIB muito pequeno e, por isso, economia fraca, altos índices de desemprego e os nossos jovens aí nem estudam, nem trabalham. É, muito triste essa situação. E sobre esse corte de verba na educação, gente, isso é inadmissível. Ao mesmo tempo que corta da verba da educação, né, e de outros setores importantes também, deixa o dinheiro para o orçamento secreto, 16 bilhões para passar mel na boca de deputados, não é isso? Deixa o fundão eleitoral. Então, é o que a professora Sueli disse. Infelizmente, a educação não é, pelo menos atualmente, a prioridade dos nossos governantes. Mas dá para mudar, viu? Dá para mudar. Ô, professora, e esse impacto na educação básica das nossas crianças, como é que é? Como é que ele reflete? Eu vi que a perda
que as perdas provocadas pela pandemia na educação infantil são, olha o termo que eles usam, Lincoln, são quase irreversíveis. Ele mostra também que as escolas fechadas e o ensino remoto, eles trouxeram perdas com consequências de longo prazo e que há risco de se perder cerca de 17 trilhões de rendimentos futuros. Porque se você não investe em educação, se você não investe no seu jovem, você não tem mão de obra qualificada, então você vai afetar aí o nosso desenvolvimento econômico. Mostrou ainda que essas perdas, elas são diferentes por região, mas que essas perdas elas afetaram desde países pobres, subdesenvolvidos, como o Brasil, África, até os Estados Unidos. Também nos Estados Unidos, nos países ricos, ocorreram perdas. E mais, Lincoln, eles dizem o seguinte, que uma ação isolada não vai mudar, não vai recuperar essas perdas. Professor, eu tenho aqui uma participação, é da Elza, lá de Sertãozinho, né? Ela está comentando essa situação aqui que a senhora colocou sobre a geração nem, né? Nem estuda, nem trabalha, talvez não seja também pela própria vontade da pessoa, mas sim pela falta, né, de oportunidades. Ela é professora também, ó, Elza Sertãozinho. Professora Sueli, a falta de igualdade de oportunidades entre as diversas camadas da sociedade, essa falta faz com que nem todos tenham acesso à escola formal, à faculdade ou qualquer outro nível de formação. Como combater esse problema, professora Sueli? Então, o que nós precisamos é ter oportunidade, oferecer oportunidade de acesso às creches, de acesso à educação infantil, que são a creche, a pré-escola, porque só a educação vai mudar essa realidade. É por meio da educação que nós vamos, esse aluno, esse jovem, vai conseguir ter um emprego. Então, é exatamente isso que você falou. Como é que nós vamos promover essa oportunidade? Oferecendo vagas, acesso, começando pela educação infantil, o acesso às creches, o acesso à pré-escola, depois o acesso ao ensino fundamental, acompanhando efetivamente esses jovens. Só a educação é capaz de combater as desigualdades sociais que nós temos aí e que foram intensificadas com a pandemia. Professora Sueli, o Paulo Renato do Centro aqui de Ribeirão, né, ele está parabenizando a senhora aqui, né, a respeito dos seus comentários, e ele está comentando o seguinte, o Lincoln, fala para a professora Sueli comentar a respeito da evasão escolar. Hoje em dia, mais da metade dos nossos adolescentes não termina o seu aprendizado. Como combater isso? E aqui no estado de São Paulo, eu vou complementar aqui a pergunta do Paulo, tem aquela história de não ter exigência para não passar de ano, a reprovação passa automaticamente. Fica muito tranquilo para o aluno também, né, professora Sueli? Sim, a evasão, Paulo, olha, é um problema seríssimo, sempre foi no Brasil. Nós temos aí por exemplo, no ensino fundamental, cerca de 44% abandonam o ensino fundamental. Ou se não abandonam no ensino fundamental, eles abandonam no ensino médio. Por quê? Exatamente o que o Lincoln está falando. Foi criado já há cerca de 20 anos pelo PSDB essa aprovação automática. E isso, o que acontece com o jovem? Você não investe, você não cobra dessa criança que ele realmente estude. E o que vai acontecer? Chega num determinado momento que ele sai do ensino regular e vai para o ensino de jovens e adultos, que é o EJA. E aí ele acaba, porque desistiu de se investir nesse jovem no ensino regular e coloca ele no EJA, e ele será necessariamente um analfabeto funcional e não terá oportunidades. E essa evasão escolar, ela foi acentuada na pandemia. Nós temos aí, esses estudos, eles mostram que houve uma diminuição de matrículas na educação básica, na educação infantil, na educação básica como um todo, mas principalmente na educação infantil, houve diminuição de matrículas de 7%. Isso aconteceu principalmente na rede
particular, na rede pública também, mas principalmente na rede particular. Se você vai para o ensino médio, também houve uma diminuição de matrículas também muito mais acentuada na rede privada. E se você vai para o ensino médio, houve uma melhoria, aumentou o número de matrículas de 0,1%. E eles atribuem essa diminuição do número de matrículas na rede particular, principalmente devido à pandemia que afetou o poder o emprego, o poder do salário das famílias. Então, essa evasão escolar, atualmente, ela vem sendo acentuada em função da pandemia. Ô, professor, a Maria das Graças Faria Dourado, ela opina aqui na live. Parabéns, professora Sueli. Que pena que a senhora não ganhou a eleição, mas não desista. Um grande abraço. A Maria da Graça está mandando mensagem aqui para a senhora, viu, professora Sueli? Obrigada, Maria das Graças, pelo apoio. E nós nunca desistimos. Às vezes nós mudamos de rota, de objetivos, mas vamos estar sempre presentes aqui, procurando, me colocando à disposição para auxiliar com os meus conhecimentos a nossa população. E para nossa sorte aqui, viu, Maria da Graça, a professora Sueli vai participar sempre conosco aqui, viu, do Voz Metropolitana, tanto na versão rádio com imagem, como na TV também, né, nas plataformas de streaming aqui, todas as semanas com opiniões, né, acima de tudo nos ensinando. Hoje a professora está falando sobre educação, mas todos os temas, né, que são importantíssimos para o nosso dia a dia. Ô, professora, o Roberto Bittencourt, ele comenta aqui, violência na sala de aula contra professores, não podemos nos esquecer. O Santiago em Ituverava, o Plano Nacional de Educação, em 2015, tinha como meta reduzir o número de analfabetos no país. No entanto, o último balanço em 18 mostra que o analfabetismo no país atinge mais de 11 milhões de pessoas. Professora, para a gente fechar, quais são, então, diante desse cenário adverso, as ações necessárias para recompor essas perdas, professora Sueli? Olha, esse é um grande desafio recompor essas perdas, como foi dito e publicado nesse relatório que eu mencionei, uma única ação não será possível, não é suficiente para recuperar. Então, nós precisamos de ações, recursos financeiros, precisamos de campanhas para mobilizar e engajar esse aluno para diminuir essa evasão. E nós precisamos, principalmente, ter ações, eu vou mencionar aqui 4 ações, crianças com 10 anos, de países de baixa e média renda, como, por exemplo, o Brasil, elas são incapazes de ler e interpretar um texto simples. E antes da pandemia, era 53%. Isso até para me referir a essa colocação de que os analfabetos funcionais, vejam, antes da pandemia, era 53% que não tinham a capacidade de ler e interpretar um texto simples. Agora, na pandemia, 70%. Ou seja, apenas 30% tem realmente um nível educacional satisfatório. O que fazer? Vou colocar quatro cenários, 4 ações. Primeiro, o retorno das aulas e manter as escolas abertas. Obviamente que tudo isso dependendo da pandemia, mas isso é o ideal. O segundo, nós temos que lidar, o Brasil, ele precisa lidar com o que eu chamo de a crise dos dados. O que é a crise dos dados? Que é a avaliação diagnóstica. Nós temos uma avaliação diagnóstica aí, olha, global, mas nós ainda não temos, ou pelo menos o Brasil não divulgou a avaliação diagnóstica de cada aluno. O professor, ele precisa saber, os gestores, os educadores, eles precisam conhecer essa avaliação diagnóstica. Ele precisa saber que, por exemplo, na 5ª série A, ele tem 20 alunos e que esses alunos têm um nível de proficiência que integrar educação, saúde e assistência social. Eu fui secretária da Educação por 1 ano e eu defendia exatamente essa integração. Então, eu fiquei muito feliz quando eu vi esse relatório mostrando que essas ações integradas, apenas dessa forma é que nós vamos conseguir recompor as perdas provocadas pela pandemia na educação. A gente está ouvindo quem conhece do assunto, professora Sueli Vilela. E em cima do que a Maria da Graça, aqui só para a gente terminar, já são 9h03,
cima do que a Maria da Graça escreveu aqui. Que pena que a senhora não ganhou a eleição. A senhora sabe que eu gostava, o professora Sueli, porque merecia, né, que a senhora o fizesse, quando a senhora dava puxão de orelha no prefeito, né, lá nos debates da campanha eleitoral. E aí a gente está vendo, né, como a cidade foi enganada, né, foi incorrida a erro, né, com tudo isso que está acontecendo, essas obras, né, que foram anunciadas todas de uma vez lá na época da eleição e agora travaram todas de uma vez. E ao invés de plano mobilidade, nós temos a imobilidade implantada em Ribeirão Preto. Agora veio o aumento do IPTU, 11%, agora aumento da tarifa de ônibus, R$5, mesmo com 17 milhões de reais. Olha, eu vou falar uma coisa para você, hein? E são, viu, professora Sueli, manifestações que a gente recebe no dia a dia, de tristeza das pessoas que se sentem decepcionadas com esse cenário, viu, professora? Realmente o cenário da nossa cidade é realmente estimulante, né? Eu tenho publicado nas minhas redes sociais que essa cidade maravilha que o prefeito descrevia na campanha eleitoral é uma outra realidade, né? A realidade do povo é muito diferente. Ruas esburacadas, obviamente que essas obras paradas, aumentos expressivos, ônibus 19% de aumento, IPTU 11%. Nós precisamos ter mais empatia com o povo, com a população, principalmente nesse ano de pandemia. Professora, obrigado por participar aqui conosco, viu? Te espero aqui já na semana que vem, para que a senhora possa trazer mais, né, a respeito daquilo que a senhora pensa sobre os acontecimentos em Ribeirão Preto, em nossa região e em nível país também. É sempre muito importante a sua participação aqui no programa. Obrigado, viu, professora Sueli, e bom final de semana. Obrigada, Lincoln. Sempre um prazer estar aqui. Bom fim de semana a todos. Obrigado. Professora doutora Sueli Vilela. E assim nós encerramos a edição de hoje do programa Voz Metropolitana. Vamos lá para o estúdio da rádio. Ô, Luciano! Cadê o Luciano Nando? Cadê a Francine Rezende? Porque nós precisamos anunciar aí o ganhador ou ganhadora, ô Luciano, do Super Combo lá da Vila Defumados Artesanais.